Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Petrobras, contar sua história e ainda iniciar um debate sobre sua privatização ou sua não privatização, deixar ela como uma empresa estatal. Eu sou o Guilherme Falcone e eu acompanho um grupo de economia com Fernanda Marinho, Renata Dantas, João Carlos Ribeiro e Matheus Cunha Gurgel. Bom, primeiramente é preciso saber que a Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, sendo o governo do Brasil o acionista majoritário, ou seja, é aquele que possui mais de 50% de todas as ações da empresa. Ela é considerada a maior petrolífera do Brasil e foi fundada pelo presidente Getúlio Vargas nos anos 50. Sua função está diretamente relacionada ao método de desenvolvimento da industrialização brasileira, no qual houve na época de implementação tecnológica. E um aspecto muito importante que nós precisamos saber é que a empresa tem como objetivo ser a melhor no quesito energia na geração de valor, com foco em óleo e gás, sustentabilidade, segurança e principalmente respeito às pessoas e ao meio ambiente. E sobre a atual política de preços, como ela funciona? Nós precisamos saber também que a atual política de preços da Petrobras, ela se baseia em dois valores. Primeiro, paridade com o mercado internacional e margem de risco. A paridade com o mercado internacional integra os custos internos para o transporte e também taxas portuárias. Então essa questão da paridade de preços não leva só em consideração o custo do combustível, e sim a taxa de transporte e a taxa portuária. Antes de falar da criação propriamente dita da Petrobras, é fundamental a gente relembrar um pouquinho da trajetória do seu criador. Seguinte, o Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 por meio do golpe de 30, ou Revolução de 30, tanto faz o jeito que você quiser chamar, e foi deposto em 45 por meio de outro golpe de Estado. Em 46 ele virou senador da República e ficou fazendo campanha para ele mesmo em vez de cumprir funções de senador. Em 50, nas eleições de 50, ele concorreu a presidente da República e foi eleito com cerca de 4 milhões de votos. Em 51 ele assumiu como presidente e deu início ao projeto de desenvolvimento do país, o primeiro pós-segundo reinado, pós-governo de Dom Pedro II, dando margem para a criação da Petrobras. Agora vamos falar um pouco da história da Petrobras. Então, a criação da empresa partiu de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e entes governamentais, por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção de petróleo no Brasil. A Petrobras surgiu em um momento de forte intervenção do Estado, por meio do fomento às chamadas indústrias de base, unidades voltadas para a produção de matérias-primas para outros ramos da economia. É muito importante falar que a Petrobras não participa de um mercado competitivo, não há uma concorrência perfeita com a Petrobras. Ela exerce uma certa oligarquia. O que é isso? É quando você tem poucos grupos dominando e um líder soberano. Ela está, como eu falei, no mercado de oligopólio, caracterizado localmente como líder dominante, e o preço não é determinação de mercado, e sim do próprio oligopólio dominante, como conhecido no mercado, onde o oligopolista líder fixa o preço de mercado de acordo com as suas necessidades. Bom, agora chegou a hora de nós mostrarmos qual é o nosso posicionamento e qual a causa. Eu sou a favor da privatização da Petrobras pelos seguintes motivos. Haverá um fortalecimento do mercado no questão de novos entrantes na Bolsa de Valores, novos investidores externos estarão entrando na companhia. Eu acho que isso é uma coisa boa para a empresa. Em segundo lugar, nós temos o aumento da eficiência no que tange a microeconomia, né? Que nós temos uma empresa fora, né, da ingerência política e que teria maior foco na eficiência e desenvolvimento. Bom, na minha opinião, se a empresa não deve ser ou não privatizada, eu acredito também que ela deve ser por dois motivos. A capacitação no setor privado. Bom, o setor seria mais qualificado para desempenhar uma atividade econômica, como também a concentração nas atividades governamentais na provisão de bens e serviços tipicamente públicos, onde o Estado poderia focar nas suas atividades mais especificamente. Então, em continuação à fala dos meninos, nós somos a favor da privatização da Petrobras, porque em decorrência de dois fatores. A redução do déficit público, porque assim não haveria mais necessidade de aportes de recursos públicos para manter determinadas estatais. Já o segundo fator seria o estímulo à concorrência, porque assim, sem um monopólio, novos concorrentes podem participar desta atividade econômica.
Continuando a fala de Renata, eu também sou a favor pelos seguintes fatores: a retomada dos investimentos por parte das empresas privatizadas. Muitas estatais têm baixo nível de investimento decorrentes dos problemas para a obtenção de recursos, e também pela modernização do parque industrial do país. Muitos investimentos e mais qualificação trariam uma modernização na indústria local. Diferente dos meus colegas, eu tenho uma opinião um pouco mais diversificada a respeito da privatização. Eu gosto desse jeito que ela tem, eu gosto do jeito dividido que ela se encontra. É claro que vão ter que acontecer alguns reajustes, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas aqui eu coloco um ponto a favor e outro ponto contra. O ponto contra, eu diria que é a dependência que a gente tem do preço do dólar. Pega, por exemplo, a guerra da Ucrânia que está tendo, o dólar subiu muito e, consequentemente, o preço da gasolina subiu muito também, porque a nossa moeda, com relação à gasolina, é totalmente atrelada ao dólar. A gente depende do dólar. Se essa área fosse estatal, talvez isso não aconteceria. Talvez a gente conseguisse regular melhor a nossa gasolina. Em compensação, uma empresa privatizada, como a Petrobras pode se tornar, possui uma maior eficiência de serviços, possui mais lucros. Isso é científico. Tem vários exemplos de vários países do mundo que privatizaram e obtiveram mais lucros.